Boa noite, pessoal. Terceiro Doutor Convida. Dessa vez um muito esperado, né? Mas muito mesmo. Parece que cada semana tem um mais esperado que o outro. Esperar um pouquinho, né? Como sempre, 2, 3 minutos. Quem tiver alguém aí que conheça, que gostaria que assistisse, encaminha a flechinha aqui, né? Para o perfil da pessoa, essa flechinha aqui embaixo. Aí já ajuda a pessoa a lembrar, né? Que tem a live sobre fimose hoje. E aí, tudo bem com vocês? 2 minutinhos para a gente começar. Provavelmente o Dr. Paulo já está aguardando. Mas é isso mesmo. As mães de meninos, mães e pais de meninos estão ansiosamente esperando esse bate-papo. Só para passar, antes de chamar o Dr. Paulo, a programação da semana, né? Na quarta-feira, como sempre, lá no canal do YouTube, Flávio Pediatra, a gente vai ter uma aula sobre um tema pouco falado, muito pedido, o pessoal não entende direito nem o que é que está se falando, mas é sobre o tal do molusco contagioso. O que é e como enfrentar. Então, quarta-feira, 8 horas, aula com o doutor lá no YouTube, Flávio Pediatra, tá? Como vocês sabem, hoje a gente vai falar sobre fimose com o Dr. Paulo Moscardi, que é urologista pediátrico, do perfil Pediatria e Urologia. Não deixem de segui-lo. Pediatria e Urologia é o perfil do Dr. Paulo. Mas eu, antes de chamá-lo, queria avisar que no dia 8, próximo domingo, um doutor convida assim também muito pedido, muito aguardado, que é o que você precisa saber sobre ouvido, nariz e garganta em relação às crianças. Então, no próximo domingo, a doutora Érica Sampaio, do perfil ericasampaio.otorrino, ela é otorrino, ela vai estar falando comigo sobre os principais problemas, as principais questões importantes, lógico que vai ser uma coisa muito dinâmica, sobre os problemas de ouvido, nariz e garganta nas crianças. Então vai ser muito interessante e eu convido vocês e convidem aí as amigas e amigos para participarem no próximo domingo, vez da otorrino. Mas hoje é a vez da fimose da urologia pediátrica. Então eu vou chamar o Dr. Paulo Moscardi. O Dr. Paulo é médico pela USP, ele é urologista pelo Hospital das Clínicas da USP também e fez o fellow, a especialização em urologia pediátrica dele no Jackson Memorial Hospital de Miami, tá? Antes que o pessoal fique repetidamente perguntando, eu vou lembrar duas coisas. Primeiro, que eu vou desativar os comentários na hora que o Dr. Paulo entrar para facilitar a visualização. Segundo, que todas as lives ficam gravadas no IGTV. Eu publico rapidamente no feed, mas rapidamente também, ao mesmo tempo, no outro dia eu coloco para o IGTV. Tem uma abazinha que tem uma TVzinha lá no seu Instagram, que você clica lá, todas as lives estão lá invariavelmente. Então o pessoal fica perguntando, a live ficou gravada? A live vai ficar gravada? Onde vai ficar a live? No IGTV, tá? Então eu vou chamar o Dr. Paulo e vamos começar esse moído da fimose. E vou dizer logicamente, como falei para vocês. O Dr. Paulo tá chegando aí. Chegando. Boa noite. Tudo bem? Como vai, Paulo? Boa noite, Flávio. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, deixa eu desativar os comentários, porque aí começa a nossa conversa. Deixa eu levantar aqui um pouquinho a minha tela, aqui, que ela está meio baixa. Agora deu certo. Tudo jóia? Tranquilo? Tudo tranquilo, e você? Primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade para estar batendo esse papo hoje. Eu falo que é talvez um dos doutor Convida mais pedidos e mais aguardados, porque parece que fimose é top of mind.
das mães e pais. Não, o campeão de É, dúvidas por um motivo óbvio, mas... e se você viu hoje o post que eu coloquei de convite, realmente ainda é uma super confusão, uma super controvérsia. Eu espero que a gente chegue lá hoje, né? Então, assim, eu vou começar a compartilhar aqui a temática, né? Como eu sempre faço. E aí a gente vai discorrendo, né, sobre o tema. Como eu coloquei aí inicialmente para vocês, já passei o perfil, mais uma vez peço que sigam o Dr. Paulo, Pediatria e Urologia. E para começar, eu quero que você explique para esse povo direitinho o que é fimose. Vamos chegar primeiro no beabá. Eu acho que isso é perfeito, assim, a gente entender alguns conceitos, assim, porque tem muita dúvida. Então, fimose, basicamente, é quando você não consegue expor a ponta do pênis. É isso. Então, você não consegue expor a ponta do pênis, você não consegue descer a pele do pênis, que chama prepúcio, né? Então, aquela pele que está na ponta do pênis, você não consegue abaixar, não consegue expor a ponta do pênis, a gente dá o nome de fimose. Isso. Me É diga um tempo aí, atrás... deixa eu te eu- perguntar uma coisa. A fimose é um tema, digamos assim, muito chamativo, né? Chama muito atenção, mas é importante dizer que a maioria das crianças nasce com fimose, né? Isso, exato. Então, a fimose a gente chama de fisiológico, ou seja, quase sempre, virtualmente, todos os meninos, quando nascem, eles nascem com fimose. Fimose, na verdade, é uma palavra que tem uma conotação um pouco negativa na cabeça das pessoas. Então, a pessoa escuta fimose e acha que é algum problema, alguma doença, uma patologia. E isso não é verdade, né? Então, a maioria das crianças nasce com fimose, ou seja, a pele recobrindo a ponta do pênis, isso é perfeitamente normal. Então, a história natural da fimose, isso eu falo sempre em todas as minhas consultas, quem já passou comigo sabe já. Então, isso não estou falando que é opinião minha, são baseados em estudos assim que já tem desde a Sim, década de sim. 60, mostrando o que acontece com a fimose. Mais ou menos no final do primeiro ano de vida, metade das crianças vai conseguir expor a ponta do pênis, ou seja, a fimose vai resolver. Ou seja, metade vai resolver, metade não vai resolver. E esse número já sobe bastante no final do terceiro ano de vida. Então ali quando a criança já está fazendo o desfraude diurno, já a grande parte já terminou o desfraude diurno, 90% das crianças já consegue expor a ponta do pênis, a fimose já está tratada. E, de novo, isso eu deixo bem claro, e sem fazer nada, sem fazer grandes tratamentos, grandes de massagem, essas coisas. A gente vai conversar sobre esse Sim, negócio sim. da massagem, que é sempre um tabu, e eu tenho algumas coisas que eu gosto de falar sobre a massagem, enfim. Mas basicamente é isso. Então a fimose ela vai se resolver sozinha. A natureza já desenvolveu métodos de resolução espontânea, ou seja, vai resolver sozinho. E eu sempre falo para os pais: mas como é que vai resolver sozinho? Sem fazer massagem, sem fazer pomada, cirurgia. É sempre uma coisa de confusão na cabeça da criança. Mas, enfim, a gente pode. Eu sempre falo essa coisa dessa natural, que é metade vai resolver sozinho no primeiro ano de vida e 90% vai resolver até os 3 anos de vida, isso sem fazer nada. Claro que a gente vai, pelo menos, Monitorar, né? Essa exato, situação. monitorar. Então, isso tem uma variabilidade muito grande de criança para criança, tem que ser examinado pelo pediatra, né? Os casos que tiver dúvida, tem que ser encaminhado para o especialista, o urologista pediátrico. E, claro, se a criança começa a ter problemas, a gente vai falar isso também, né, Fábio? Criança que tem balanite, tem inflamação da ponta do pênis, tem infecção urinária, tem algumas particularidades que aí a gente vai mudar um pouco o tratamento de maneira individual de criança para criança, né? Isso eu estou falando Uhum. de maneira geral em meninos que não têm problemas, entendeu? Então podem ser seguidos com tranquilidade, né? Então, só para o pessoal para ficar bem claro para o pessoal, é assim: teu menino vai nascer e 95% deles não vão conseguir expor a glande, nada, a gente não consegue expor o terminal, a parte final, de forma nenhuma. Não, 95% nascem assim. Ou seja, por que a gente chama de fisiológico? Porque se ocorre na grande maioria, isso é parte do pacote ser humano
né, masculino, nasceu com pênis, tem a fimose lá na grande maioria das vezes. Na verdade, é incomum que ela esteja que ela esteja exposta, e inclusive isso deve ser motivo para uma avaliação cuidadosa. Se ela estiver exposta, porque às vezes você tem até malformações e dá a Isso. impressão que está exposta, mas é uma malformação. Mas, em Sim. geral, está exposto. E como o Topolo muito bem disse, à medida que o tempo passa, a única coisa que eu acho que precisa ficar claro é que quando a gente diz para não fazer nada, é não fazer os famosos exercícios, mas Isso. limpar, como qualquer outra parte do corpo, ela precisa ser limpa, ponto, né? Então, assim, e naturalmente, por vários mecanismos, né? A criança começa a ter ereções espontâneas, tudo isso vai forçando naturalmente esse tecido descolando e vai se expor, né? Então, eu queria Isso. saber o seguinte. Então, vamos lá. Qual é o grande motivo de confusão, de moído aí que eu vi até no post? É assim. Primeiro, colegas, pessoas, mãe, pai, vizinha, médico, dizendo tem que fazer esse exercício, né? Forçar. E outra parte, inclusive, indo além, né? Durante uma consulta, fazendo uma exposição abrupta, forçada e extremamente incômoda e dolorosa do pênis. Aí eu lhe pergunto especificamente: é para a gente abolir essa história do exercício, abolir, dizer assim, ó, tá, não faz, ponto. É assim, é a diretriz de hoje da urologia pediátrica. Sim. Aliás, respondendo essa pergunta curta e rápido, sim. Não é para ficar forçando o pênis, não é para baixar. Engraçado, essa semana eu vi dois casos que foram muito emblemáticos e eu acabo drenando casos que, enfim, tem problema, né? Chega quando tem algum problema, já lhe procura, né? Exato. Então, eu tive essa semana dois casos para mim que foram muito, muito emblemáticos e eu até brinquei com os pais, eu virei e falei assim, olha, eu dou muita aula, né? E eu vou fazer uma live até. Eu tinha muito, eu fiquei com muita vontade de tirar uma foto para mostrar. E assim, a imagem ia ser super esclarecedora. O primeiro foi uma criança de 7 anos que foi avaliada. Eu estava fazendo meu ambulatório à tarde, ela foi avaliada de manhã por um outro colega que abaixou com toda a força o Forçadamente. prepúcio, forçadamente, e a mãe chegou no consultório e falou assim, doutor, ele abaixou com toda a força e está sangrando, tá sangrando ativamente. E aí, assim, quando eu fui examinar, realmente tinha alguns estigmas de sangue, não estava sangrando ativo, assim, não precisou fazer nada, eu só olhei, mas tinha todo o prepúcio, em toda a circunferência estava com fissura, e você via, e tinha uma crosta de coagulação, Coagulação, de coagulação mesmo, ali, sim, sangue que sim. coagulou. A criança super traumatizada com isso, entendeu? Enfim, e eu acabei não manipulando muito para evitar muito sangramento e tudo mais. Essa foi uma criança. A segunda criança que eu vi, uma criança um menino de 5 anos, mesma história, forçaram. E o que aconteceu? Passou alguns meses, a fimose dele, que era fisiológica, virou uma fimose patológica. Então, a pele dele estava toda espessada, um pouco avermelhada, então que a gente chama de balanite crônica, né? Ele já estava com início de balanite crônica e assim, não expunha nada, nada. Era aquela fimose que a gente fala que é puntiforme, ou seja, só dá para ver, não dá para nem ver a abertura do xixi, não dá para ver o meato Nem a uretral. uretra, né? E esse Nem caso a do uretra. patológico, a grande maioria não tem muito o que fazer, o tratamento acaba caindo na cirurgia. Então, eu tenho eu tenho muito medo desse negócio da massagem. E aí você falou para mim de como a gente deve fazer, né? Não é fazer nada, realmente, não é fazer nada em relação à fimose, mas a higiene, o que eu oriento os pais. Eu sempre gosto de mostrar como é que tem que fazer a higiene no consultório, porque eles perguntam para mim, eu falo, olha, se a criança sente uma dor, é porque você tá errado. A pele, quando você puxa ela começa a ficar um pouco mais esbranquiçada, tá errado. Se a criança está tendo dor, está incomodada, não tá certo. De novo, é o que você falou. Tem mecanismos naturais que acontecem. Eu ia deixar para falar mais para frente, mas primeiro, é ereção. Então, o bebê, desde que nasce, já começa a ter ereção. Isso vai se intensificando até a puberdade. A coisa número dois é uma coisa chamada esmegma, que é um acúmulo de células da pele morta
né, que vão se acumulando, elas não conseguem sair dali, se acumulam, e um pouquinho de sebo também. E muitas vezes confundem com pus. Você, doutor, é pus isso aqui. Não, não é. Isso é uma massinha branca, não é pus. O pus, normalmente, ele não vem sozinho, ele é mais fluido, a pele fica vermelha, a criança tem dor. Vai ter Então, é a diferente. reação inflamatória, né, no local, é Exato. diferente. Então, é diferente. Normalmente, quando aparece essa massinha, a criança não tem nada. É só... Normalmente, o que acontece? Descola, sai o pus, aí ela fala, doutor, descolou um pouquinho depois que saiu esse negócio. Realmente, a natureza criou isso daí. E o terceiro é o próprio... Eu explico no consultório o seguinte, agradeça pelo esmegma. Para o Exato, pessoal perfeito. entender, né? O esmegma é uma secreção que, inclusive, ele inibe a proliferação de germes, etc. E ele é fabricado por glândulas na base da Isso, glande do pênis. Então, quando a pelezinha em cima está colada, o esmegma vai empurrar para isso essa mesmo. pele, porque ele vai sair. E é um mecanismo, como o Paulo muito bem falou, digamos assim, de se desfazer naturalmente essa fimose fisiológica. Então, assim, é ótimo que tem. As mães se apavoram, chegam lá, doutor, eu tô vendo aqui negócio amarelo, uma massa. Ótimo, é isso que eu Ótimo, quero exato. ver aí. Uma hora que sair, ajuda, só faz assim, ajuda um pouquinho, aí sai e Isso. fica 10, aí já abriu um caminho para o negócio fluir aí Às, a fimose desfazer. Mas às é vezes isso mandam aí. foto e falam, olha, isso aqui é parece uma bolinha. Toda vez que manda uma mensagem para mim, doutor, parece uma bolinha no pênis. Eu falo, olha, eu não mando uma foto, mas eu imagino que já seja esmegma. E o terceiro mecanismo, só que eu ia completar, é o próprio crescimento da criança. Então, o crescimento genital, o desenvolvimento genital da criança, isso a gente pode conversar um pouquinho, que é um motivo de muita pergunta, assim, que é o tamanho do pênis. Isso é um dos campeões de dúvida Sim, no sim. consultório e, enfim, é muita coisa para falar, mas Deixa eu eu só vou deixar perguntar uma você, coisa você, para você ir você, guiando aí, assim, Flávio. para as mães que estão nos assistindo e que estão com seu bebê lá, sei lá, 3 meses de idade. Como é a limpeza? Como é que cuida lá do dito cujo? Bom, o que eu oriento é você puxar a pele para trás até sentir um pouco de resistência. Sentir um pouquinho de resistência, você pega um Para. paninho, limpa um pouquinho com um paninho e acabou. E sempre põe para frente a pele de novo. Isso é uma coisa muito importante também, principalmente naquelas crianças que você já consegue abrir até certo ponto. Voltar para não haver nenhum tipo de. Isso. Para Que, não ó, prender, para o pessoal entender direito. Que se essa pele ainda tiver um pouquinho justinha, ela desce e vai trazer incômodo para a criança, às isso. vezes até problema maior, né? Mas assim, Exato. o que não pode a gente é forçar a ponto da criança sentir algo. Tem que ser um abrir natural, um abrir leve para você fazer a limpeza. Existem algumas crianças que têm um pouquinho mais de excesso de pele, né? E aí, Isso. de fato, precisa limpar mais. Mas, enfim, aí agora eu quero entender o seguinte. Beleza, a gente falou das crianças que vão bem, fora essas duas aí que o negócio foi tenso. Mas eu quero saber o seguinte, em que momento, com que sinais, com que situação a gente pega a fimose que a gente achava que estava tudo legal, né? Estava tudo indo bem, e a gente diz, agora não está dando certo, agora a gente tem a fimose doença, agora precisamos tratar. Então eu queria que você falasse assim, quando é que a gente pode achar que a fimose fisiológica não tá mais, não existe mais fimose fisiológica e sim patológica, ou seja, a fimose precisa de tratamento com urologista, pediatra encaminha Uhum. por urologista, etc. Como é que é isso aí? Eu vou te falar em linhas gerais o que eu faço bastante no consultório e acaba sendo encaminhado. Primeira coisa, fimose é uma coisa que você acaba levando em consideração muita coisa. Então, a idade da criança, o desejo dos pais, o exame físico e o histórico de tudo que está acontecendo e se tem algum problema associado. Então, você junta tudo isso e tenta tomar a decisão. Normalmente, eu faço a decisão sempre junto com os pais. Então, via de regra, se a criança tem um desenvolvimento normal, não teve infecção, não tem infecção de urina, não tem nenhum problema associado que predispõe à infecção urinária, eu vou falar sobre isso, mas e está indo bem, normalmente eu espero até os 3 anos só fazendo essa limpeza que eu falei, sem fazer massagem, sem fazer Tá, nada. Tá? Então, de maneira geral, até os 3 anos eu ok. espero para fazer alguma coisa. Então, alguma coisa não necessariamente significa cirurgia.
tá? Sim. Agora, a criança que está tendo balanite de repetição, ou seja, está ficando inflamado a ponta do pênis, a pele, está tendo balanite toda hora, teve infecção urinária, então a gente sabe que meninos têm mais infecção urinária até os 6 meses de vida, e eles se igualam com as meninas até mais ou menos 1 ano de vida, isso se inverte, as meninas começam a ter mais infecção. Então, aquele menino que tem infecção urinária, e você até fez uma investigação, por exemplo, que, tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito de investigação de infecção urinária para crianças, mas vamos dizer que você fez uma investigação e não fez nenhum diagnóstico que pode estar causando essas infecções, essas crianças eu vou propor algum tratamento. Então, o tratamento pode ser basicamente com cirurgia, que eu falei, e tem a pomada de corticoide, que a gente faz ciclos, assim, né? Então, normalmente eu faço um ciclo, a pomada mais conhecida é o Postec, que é a pomada de betametasona. Eu faço 2 vezes por dia, de 6 a 8 semanas. Esse é o ciclo que eu faço. Isso é uma coisa muito importante também, porque às vezes eu pego algumas famílias, alguns pais, mães que estão usando o Postec, a pomada, de forma crônica, assim. E eu falo assim, você está usando o Postec faz quanto tempo? Doutor, eu uso faz 6 meses. Eu falo, não, mas 6 meses? Não, já vi, é frequente essa fala, assim, no consultório quando vem para mim. Então, de novo, até os 3 anos, eu acompanho a criança. Se antes disso ela está tendo algum desses problemas, infecção da pele toda hora, infecção de urina, né? Alguma dificuldade para urinar, que é incomum, mas... Aquela situação do balonamento, né? Ou É, da dificuldade de higiene, de limpeza, que é aquela criança um pouquinho maior, sei lá, de 2 anos, que você vai lá e vê o menino fazendo xixi no banho, o pênis ele infla inteiro de xixi para poder sair alguma coisa é, com certo incômodo. Aquilo é uma indicação ou é relativo? é relativo. Antigamente, o balonamento do prepúcio muita gente indica, aliás, muita gente indica até hoje, mas não é uma indicação formal mesmo de cirurgia. Assim. Tem algumas crianças que... Formal é balanite, balanopochite de repetição, ou com uma formação associada, tipo de Malformação repetição, alguma coisa assim, né? ou desejo dos pais, ou que não resolve com o passar depois de uma criança mais velha, entendeu? Então, mais ou menos 1% das crianças, dos adolescentes, vão chegar com fimose até os 17 anos. Então, tem crianças que vão ser refratárias, não vão conseguir expor. E a gente consegue, e é importante esse detalhe do exame físico, entendeu? Porque muitas vezes a gente manda mensagem para mim e fala assim, doutor, do meu filho não desce até certo ponto, ou não vai direito, não sei o quê. É muito difícil ter uma recomendação sem fazer o exame físico. Por quê? Tem uma Sim. variabilidade muito grande. Tem pele que é super fechada. Tem mãe que chega no consultório e fala assim, doutor, eu trouxe meu filho aqui para operar. Eu vou examinar, é super benigno, abre muito bem, tem só algumas aderênciazinhas. Isso é uma coisa importante também, diferenciar a fimose mesmo da Mas aderência. no final eu incluí uma fala sobre aderência que eu achei importante. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu tenho notado que muitas vezes, até mesmo. Então, lembrar uma coisa para o pessoal: exame físico do pênis de uma criança não é necessariamente fazer a ruptura forçada da fimose. Isso. Né? Então, assim, é bem importante dizer isso para não ficar aquela guerra assim. O pediatra não pode nem tocar no pênis do menino. Não é assim. A gente faz uma avaliação da mesma forma que a gente faz a orientação de limpeza. A gente vai até o ponto que a gente nota que a criança tem desconforto para a gente entender até onde está descendo e se tem algum sinal de fibrose, etc. Então, que fique dito isso. A outra coisa que eu queria saber de você é assim, eu tenho visto algumas mães me relatando o seguinte, doutor fulano de tal passou o Postec, ou qualquer outra pomada, né? Porque, na verdade, a Postec, a diferença é que é um corticoide com a hialuronidase, que é uma enzima que ajuda a desfazer essas aderências, mas, por exemplo, tem trabalho com betametasona isolada, eu já vi com hidrocortisona Triacinolona. até, né, que é de baixa potência, mas assim, eu queria saber de você. Aí fala assim, mas passou de prevenção, vai usar para evitar. Aí eu fico, olha, que eu saiba é tratamento, não é Isso. prevenção. Então, eu queria ouvir de você, que é 10 vezes mais preparado do que eu sempre digo, não tem essa prevenção. É fato, não existe profilaxia de fimose fisiológica, né? Digamos Não. assim. Muito menos a patológica a gente identifica no exame clínico e vai tratar. A gente Sim. não vai prevenir. Assim, pomada é um tratamento, ponto.
Bom, De novo, é um ciclo, são ciclos, então de é igual 6 um a 8 semanas. antibiótico, você vai passar por um tempo, você não vai Isso, passar um ano, até um ano de idade. exato. Então, eu vou te falar, vamos falar sobre a pomada. Como é que eu gosto de fazer a pomada? Eu faço 2 vezes por dia, tá? Então, eu passo uma de manhã. Como é que vai fazer? Vai, do mesmo jeito que vai limpar, vai descer a pele até onde vai passar bastante pomada na pele, na ponta do pênis, põe pra frente de novo e deixa. Põe a Acabou, fralda. deixa quieto. Beleza. Aí, passou, chegou a noite, o que que eu falo para as mães ou para os pais? Dá banho na criança, seca bem limpa, depois de novo, expõe, passa a pomada. De novo, o que eu falo para os pais? Nessa segunda passada, os pais vão notar que a pele vai começar a descer mais, principalmente depois da primeira, segunda semana de passada. Eles vão começar a notar que a pele vai ficar mais elástica e vai começar a descer mais. Principalmente dessa noite, porque a água morna, a água quente do banho ajuda também a aumentar essa elasticidade. Então, de novo, à noite vai lá, abaixa, passa a pomada, coloca para frente de novo, põe a criança para dormir. Taxa de sucesso da pomada de corticoide, 70% a 80% global. É uma taxa de sucesso muito boa. Alguns detalhes. Tem pais que dá 3 semanas, 4 semanas, manda mensagem para mim, doutor, já abriu tudo, manda Abriu tudo, foto. show. É aquele negócio, felicidade, olha, doutor, tá ótimo, abri, o senhor é muito bom, aquele negócio. Eu vou parar de passar pomada. Eu falo, não, não pare. Vai e faz o ciclo, não para com 3 semanas. Porque a pele ainda não adquiriu elasticidade suficiente. Então, vai até o final. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Segunda coisa, taxa de recidiva. Taxa de recidiva, os trabalhos falam de 15% a 20%. Ou seja, de cada 5 crianças que faz o post-tec, uma vai fechar tudo de novo depois dentro do primeiro ano pós-tratamento. Então, isso é uma coisa que eu vejo mesmo no consultório. Eu passo a pomada e eu falo para os pais, daqui 6 semanas você volta para dar uma olhada e ver como é que tá. Eles não voltam, muitos não voltam, Aí alguns depois voltam. volta 2 meses depois. Ô, Dá doutor, 3 fechou meses tudo, depois, tá a mãe vendo? volta, pô, doutor, fechou tudo de novo. E agora? Tem que operar? Enfim. E Mas, aí mas eu lhe pergunto o seguinte: esses ciclos, eles podem ser repetidos em caso de recidiva e sem ter as indicações mais formais da cirurgia, se for só, digamos, é, ou com recidiva, você pode tentar de novo, tem algum trabalho falando pode. de quantos ciclos ou ao Assim, limite de ciclos? olha, eu vou ser bem sincero. Normalmente, depois do primeiro ciclo, e dependendo do exame físico que eu vejo, tem casos que isso vai depender muito do exame físico do que eu estou vendo. Então, tem casos que aquela fimose muito pontiforme, que a pomada não fez, digamos assim, nem cócegas. Se foi feito direitinho, claro, eu tenho que sentir também o grau de confiabilidade. Tem pais que, por exemplo, são separados. Na casa da mãe, faz certinho a pomada. Na Aí, no dia casa do pai, seguinte, vai na casa do pai, o pai não faz nada. Entendeu? Tem esses detalhes, tem essas nuances, assim, tem que tomar cuidado também, mas, enfim, se eu vejo que foi feito o ciclo de tratamento certinho, o exame físico, eu tô vendo que não funcionou nada, tá muito fechadinho, uma criança um pouquinho mais velha, esses casos eu vou ser mais silencioso a indicar a cirurgia de novo. Claro, o que eu falei? Para propor o tratamento, eu sempre respeito o desejo dos pais. Cirurgia é uma coisa séria, tem que ser levado em consideração. uhum. Tem pais que não querem ir para cirurgia, que nem foge igual o diabo da cruz de cirurgia. Eu respeito isso, eu não levo ninguém amordaçado para o centro cirúrgico. Tem pais Então, que falam, doutor, eu quero tentar de novo a pomada. Eu já tentei. Tem casos que eu já tentei 3 vezes, 3 ciclos. Teve alguns casos que funciona, é raro, raridade, é a exceção da exceção. Tem caso que não funciona. E os pais chegam uma hora e falam assim, doutor, realmente, o senhor tem razão, vamos fazer a cirurgia. O então, ciclo de corticoide... por falar em cirurgia, é outro ponto assim muito importante a gente falar aqui. Eu quero que você, como o cirurgião, conte para as mães e pais que estão nos assistindo como é a cirurgia, como é, quanto tempo a criança fica internada, que técnica hoje em dia se utiliza e principalmente que é o maior medo delas, porque é a lenda urbana, pós-operatório de fimose é o inferno na Terra. Então, conta aí do início ao fim. Já tentou 3 vezes nesse menino, tentou Tá. pós-tec, o pai já desistiu, a mãe, vão para a cirurgia. Aí como é que é essa cirurgia? Bom, então, vamos lá. Isso depende muito da idade da criança. Primeira coisa é isso. E aí, a primeira coisa é, dependendo da idade, você consegue fazer com anestesia local. Isso a gente chama de circuncisão neonatal, que no Brasil ainda não é muito difundido. Lá nos Estados Unidos eu fazia Verdade, bastante. verdade.
No Brasil ainda é pouco feita, mas cada vez mais eu tenho vem mães grávidas que querem fazer. E, na verdade, a circunção, né, eu vou primeiro falar da circunção neonatal, que é feita com anestesia local, que a gente faz um bloqueio no pênis. Normalmente você faz do 7º dia de vida até as 6 semanas de vida. Então, a criança maior que 6 semanas já está muito grande, né? Então, mais que 5 quilos já começa a ficar mais difícil você fazer a circuncisão neonatal, porque é uma pressão maior, é mais difícil pegar a anestesia direitinho, né? E você tem que... Mexe. A criança mexe mais, é mais difícil fazer a cirurgia. E do 7º dia eu faço porque... Por conta dos fatores de coagulação. Na verdade, tem só um parênteses, assim, o judaísmo faz o ritual do 7º dia, e eu acho que tem muito a ver com relação a esses fatores de coagulação, entendeu? Eu acho que isso foi que eles deviam começar a ter feito há 6.000 anos atrás. Viam que sangrava mais nos primeiros dias e viram que a partir do 7º dia sangrava menos. Então, a religião se confundiu com a ciência. É uma coisa bem, bem legal, assim, na verdade. Mas, O empirismo acabou se mostrando válido mesmo nos estudos. Exato. Então, é uma coisa muito legal, assim. Mas, enfim, então, do 7º dia até as 6 semanas, eu faço a circuncisão neonatal só com anestesia local. A técnica tem várias técnicas. Você pode usar o famoso Plastibel, que é o plastiquinho, né? Eu faço essa técnica. Eu tenho outra técnica que eu faço bastante também, que é do clamp, o clamp de Mogan, o Mogan Clamp, né? Na verdade, você coloca na pele e não tem ponto nenhum. Fica só a pele, a pele e a mucosa do prepúcio cicatriza sozinho, né? Um procedimento bem tranquilo nessa idade, a recuperação é super tranquila, o risco maior é um sangramento, né? Ter um sangramento, e a grande maioria para sozinho esse sangramento, né? Na verdade, se você quiser uma porcentagem, menos de 0,2% tem algum sangramento mais significativo, e dessa porcentagem, a grande maioria para com algum curativo mais compressivo, assim, é raro você ter que levar para o centro cirúrgico para cauterizar e tudo mais. Então, essa circuncisão neonatal é indicado normalmente do ponto de vista cultural e religioso, assim. A circuncisão neonatal eu indico também, eu sou mais incisivo para crianças que têm malformação do trato urinário, tem alguma condição que predispõe à infecção urinária, que você já nasce. Então, por exemplo, já detectado no pré-natal, né? Isso, então a criança nasceu com uma válvula direta posterior. Nesses casos, eu sou muito incisivo em fazer a circuncisão neonatal. Por quê? É por estética? Não. Porque tem muito estudo mostrando o benefício de prevenção de infecção urinária. De infecções secundárias. Né? Então, você diminui de 10 a 20 vezes a chance de infecção urinária em algumas patologias, como válvula e refluxo vesicoureteral. Preserva o rim, né, dessa criança. Exato. Então, como se diz, perde a fimose faz a fimose para ganhar o rim. Exato. Então, para essas mães, eu sou muito assim, eu falo, olha, é um benefício muito grande. Eu encho o saco mesmo desses pais para fazer, porque tem pai que não quer. E se mesmo assim eles não querem, de novo, às vezes alguém chegou agora aqui na live, vai ouvir eu falar isso aqui, vai achar vai falar que eu sou maluco, mas porque é uma situação muito, muito, muito pontual. Então, aquelas crianças que eu quero fazer circuncisão neonatal ou circuncisão por uma malformação do trato urinário e os pais não querem de jeito nenhum, aí eu indico o Postec. Então, você, doutor, você vai indicar Postec pro meu bebê de 6 meses? Sim, essa é uma situação, por exemplo, que eu indico caso os pais não queiram fazer a circuncisão numa criança que tem um refluxo de alto grau, que está tendo infecção toda hora, entendeu? Então, de novo, é uma coisa artesanal, não é uma coisa tão, assim, não é tão fácil de falar assim, esse caso eu vou fazer Postec. Claro, são situações pontuais, né? Bom, falando agora da circuncisão clássica, né? Que é a grande maioria que a gente faz, que é no centro cirúrgico. Essa, de maneira geral, eu espero para as crianças que são a termo fazer 6 meses. Então, dificilmente eu faço antes dos 6 meses. A não ser que tenha algum procedimento. Aliás, foi uma das perguntas, abri um box também no meu Instagram, foi uma das perguntas que fizeram sobre isso. O meu filho vai operar de hérnia, será que eu faço fimose ao mesmo tempo? Normalmente eu falo que dá para fazer, se os pais querem fazer e tá uma fimose muito fechadinha mesmo e já tentou Postec, por exemplo, eu falo que dá para fazer, aproveitar a anestesia, isso sim é uma possibilidade e é bem tranquilo de fazer, adicionar 30 minutos no procedimento, já que a criança vai estar anestesiada para, sei lá, operar uma hérnia, operar um testículo que não desceu, alguma coisa desse tipo. Então,
Eu espero até os 6 meses, isso por conta do risco anestésico. Então, as crianças a termo, a partir dos 6 meses, começam a ter um risco anestésico muito menor. Os prematuros eu espero um pouquinho mais, então a gente tem que fazer a idade gestacional corrigida e tudo mais, mas via de regra, você espera um pouco mais, né? A anestesia é geral, na verdade, é uma anestesia que é geral, mas ela é combinada. Então, como é que é? A criança vai com a mãe até o centro cirúrgico, o anestesista usa um gás inalatório, então a criança vai inalar o anestésico inalatório, ela dorme, e depois eles pegam um acesso venoso, pega a veia, que o pessoal chama, né? E aí faz uma anestesia que é inalatória e endovenosa, na veia. E além disso, ainda ele faz um bloqueio no nervo do pênis para a criança não sentir dor, principalmente nas primeiras 6 a 8 horas depois do procedimento. Pós-operatório varia muito com a idade da criança. Isso está muito relacionado com as ereções, né? E o tamanho do pênis. Então, para as crianças mais novinhas, então os lactentes, 6 meses até 1 ano, o pós-operatório é mais tranquilo. Para as crianças maiores, vai ficando pior. Para adolescente e adulto, é mais difícil, fica mais inchado, porque a criança ou adolescente tem ereção. E aí, quando fica com ereção, tá com Vai todos os ali, pontos. faz uma pressão, né, no local. Isso, estica a pele, e você tá com um monte de ponto em volta do pênis, isso acaba sendo um pouco doloroso. O que eu vejo é que nos primeiros 2, 3 dias, a grande maioria das crianças já fica muito bem, obrigado. Isso é muito variável os sintomas, mas o que eu vejo é inchaço, é uma das coisas que os pais mais ficam preocupados, mas o inchaço normalmente diminui bastante depois de 3 a 5 dias. Isso, de novo, é muito variável com o que tinha no pré-operatório. Por exemplo, aquelas crianças que tinham muita balanite, muita inflamação no pré-operatório, essas crianças eu já sei que vai ficar mais inflamado. E eu já aviso os pais, olha, seu filho provavelmente vai ficar um pouquinho mais inchado no pós-operatório do que se tivesse com a pele mais Entendi. saudável, assim, né? E na rotina do pós-operatório, é, vamos supor, a criança interna de manhã, à tarde vai para casa, né? Assim, Isso. aí nessa rotina do pós-operatório é feito anti-inflamatório sempre e banho de assento ou não faz banho de assento? Não, eu não faço banho de assento. Normalmente eu dou alta para criança com um curativo que é um plastiquinho, assim. Algumas eu ponho Uhum, uma pomada, que é o Dermabond, isso depende muito da idade, depende do uhum. paciente. Então eu ponho a cola, que é o Dermabond, ou eu ponho um plastiquinho. Normalmente a criança vai embora no mesmo dia. No dia eu falo para não tomar banho, só tomar banho a partir do dia seguinte. O curativo eu falo para deixar pelo menos uns 3 dias. Às vezes cai antes, porque o que acontece? O pênis desincha e o curativo fica É, frouxo fica solto ali, e né? solta, e não tem problema nenhum. E aí, a partir daí, eu falo para os pais passarem uma pomada, normalmente que tem um pouquinho Mas de toma antibiótico, uma anti-inflamatório oral, não? eu passo. Eu sempre passo 3 dias de anti-inflamatório. Para criança, Toma anti-inflamatório, né? se ela não tem contraindicação, eu passo normalmente alívio de 8 em 8 horas por 3 dias, e de pirona, se necessário, se ainda está tendo, se tem alguma dorzinha, alguma coisa E assim. a taxa de retorno, complicação, alguma coisa, gira em torno de quantos por cento? Tipo É, assim, é muito bem baixo, pouco. assim, é menos de 1%, assim, a Olha taxa só, de... minha gente. Oi? Eu estou dizendo, olha só, pessoal, a gente fica pensando assim que 80% vai ter alguma coisa, mas é pouquíssima É criança muito que tem pouco. complicação, né? Não, graças a Deus. O que mais incomoda, o que eu vejo assim, que mais. Duas coisas que eu vejo que os pais ficam mais incomodados, na verdade. Primeiro, é quando a criança faz xixi nos primeiros 2 dias. Ela pode sentir um pouquinho de ardência. Tem criança que não sente nada. Tem criança que vai falar, Beleza, fica fez tranquilo. xixi, parece que nem operou. Tem criança que fica um pouco mais incomodada, e eu vejo que isso normalmente não passa do segundo dia. Então, no dia e no dia seguinte, fica um pouquinho de ardência para xixi, mas depois já não sente mais nada. Então, isso é uma coisa que os pais ficam mais incomodados. Sempre eu recebo mensagem disso, falam assim, doutor, meu filho tá ardendo fazer xixi. É normal? Sim, é normal. Segunda coisa é o inchaço. O inchaço é Campeão de aperreio. o campeão de dúvidas e preocupação dos pais. Fala, doutor, tá muito inchado, não sei o quê. Vai ficar assim? Não, não vai ficar assim. Porque é um tecido que é muito frouxo, ele não tem sustentação. Então fica... Então ele vai acumular o líquido e vai encher Isso. mesmo. E as crianças, principalmente as crianças que andam bastante, já estão andando, né? Não é lactente. Por gravidade mesmo, você tem um acúmulo de líquidos ali que demora para reabsorver e tudo mais. Então, isso é uma coisa que normalmente preocupa. Então, eu acho que nessa parte
da cirurgia, ficou bem claro para o pessoal que, assim, o pessoal, bicho de sete cabeças, mas eu não estou vendo tanto assim. Eu queria falar de duas Isso. coisas que não é fimoses, que não são relativas à fimose, mas também está relacionada com o pênis, ali essa situação. A primeira é essa questão das aderências do álon prepuciais. E a segunda é sobre excesso de pele, né? Excesso de prepúcio. Então, como é que você aborda essas duas coisas? A aderência é uma coisa que, às vezes, assim, a gente vê que está expondo, mas está ali a metade da glande com a pelezinha colada, né? Que não é a Uhum. fimose ali Sim. já é outra coisa. E parece que o Postec ali, a pomada de corticoide não faz, não vai nem vem. Mas e o excesso de prepúcio? Como é que é a condução dessas duas outras questões aí? As aderências, assim, a grande maioria vai resolver com o passar do tempo, principalmente quando a criança vai chegando perto da puberdade, né? Então, ali para os 11, 12, 13, você vê que já melhora, entendeu? Ela vai começar tendo cada vez mais ereção, isso já resolve. Isso. Eventualmente, o Postec ele não ajuda muito mesmo, mas em alguns casos Pode ser que abra um pouquinho pode ali, ser que né? abra um pouquinho, ele aumenta um pouquinho da Vale tentar. elasticidade. Eu acho que é válido tentar, porque é um tratamento bem tranquilo, assim, tem É, não é invasivo, né? exato, é quase nenhum efeito colateral, né? Então, a gente sabe, tem estudo também que mostra que não altera o eixo hormonal da criança, assim, por essa pequena quantidade tópica de corticoide, assim. Então, a aderência é uma coisa que para mim é super tranquilo. De novo, se a criança está bem, não está tendo nenhum problema, isso se resolve com o passar do tempo, Agora, né? se tiver aderência e tiver balo no post-it associado, é uma indicação de abordar a aderência também? Ah, É, não, se tá cirurgicamente, tendo, se tá tendo bola no post-it, aí já muda a situação, né? indicação, né? E Aí, o excesso de pele? excesso de pele também é uma coisa que vem bastante no pronto-socorro, não, no consultório. E isso está muito relacionado, às vezes, eu acho até engraçado, com a relação do negócio do tamanho do pênis. É muito curioso, assim, que tem mães que falam, ah, mas olha, parece que é menor, e tem outras que eu acho que é maior, e porque o meu filho tem menos pele, parece, é uma coisa muito, que Entendi. eu não sei. Mas, de novo, excesso de pele, para mim, não quer dizer nada. E isso também, essa criança pode, dependendo do desenvolvimento peniano, vai precisar lá no futuro, entendeu? Isso vai ficar Para frente, né? mais para frente. O pênis da criança, e aí, aliás, já entrando nesse assunto, que é uma coisa que tive bastante dúvida nas perguntas e tenho no consultório toda hora, é sobre o tamanho peniano. Do mesmo jeito que tem o gráfico de crescimento de altura e peso, fizeram um gráfico de crescimento peniano. Quando eu falo isso para os pais, todo mundo fica, nossa, doutor, que coisa maluca. É uma coisa meio maluca mesmo. E fizeram isso na década de 40 já. O pênis da criança, do 0 aos 4, ele cresce. E depois, mais ou menos dos 5 anos até os 11, ele praticamente não cresce nada. Ele fica estagnado. É uma linha reta. Eu tenho esse gráfico que eu deixo salvo no meu computador. Quem já passou consulta comigo sabe que é verdade. E eu mostro isso daí. Até um tempo atrás eu fiz um stories, eu vou pôr no feed um dia, só com esse assunto. É Então, interessante. dos 5 até os 11 é uma linha reta. E aí a dúvida é sempre o seguinte, a mãe chega e fala assim, doutor, meu filho tem de 9 anos, tem o tamanho do pênis igual do meu filho de 6. Ou então o primo de 5, é o pênis igual. Isso se intensifica ainda mais porque acontece, a criança começa a crescer, o corpo cresce, mas a genitália ainda é infantil. Porque ainda não começou a desenvolver Não Então, começou a puberdade, né? não começou a puberdade. E às vezes vem caminhado e fala, doutor, nossa, já colheu um monte de exame, não sei o que. Olha o exame e fala assim, faz o seguinte, volta no que vem. Entendeu? É sempre minha orientação. Porque a criança está saudável, às vezes causa um estigma, né? Entendeu? E alguns casos mais, digamos assim, que os pais estão super, já passaram endócrino e tudo mais, eu vou e meço mesmo. E aí eu jogo na curva e falo, ó, tá aqui, ó, P50. Muitas vezes acontece isso. Eu jogo na curva e tá no P50 Tá mesmo. ok, fazer o quê? É assim mesmo. É assim, tem a variabilidade, lógico que tem. Mas assim, de novo, o pênis da criança dos 5 até os 11, até começar a puberdade, não cresce. Ele vai ficar estagnado. O de 9 anos provavelmente vai ficar igual ao do de 6. Paciência, paciência, é Paciência. assim, é a vida. E a pele, a mesma coisa. Ah, tem excesso de pele. A higiene tá boa. Consegue expor. Tá tranquilo? Deixa crescer, entendeu? Não tem por que tirar a pele. Indicação de fazer circuncisão ou qualquer tratamento por causa de excesso de pele não existe. Não é uma Na indicação médica. verdade, né, eu falo para o pessoal tem que ficar de olho
as mães precisam ficar de olho é nos testículos, porque se os testículos começarem a aumentar, é um sinal que pode estar havendo alguma coisa errada com o menino. Então, assim, não fica olhando para cima, não, fica olhando para baixo, monitorando a parte mais inferior, né? Mas, assim, antes da gente abrir para a pergunta, eu queria um bate-bola assim, de 3 coisas que o pessoal vive perguntando direto. Lógico, é bem rápido, né? Mas só dizer assim, para você falar. Hidrocele sempre opera? Hidrocele, no lactente, que é a maior parte é a hidrocele comunicante, a grande maioria você espera, no mínimo Não. até um ano, no mínimo até um ano, mais de 90% resolve sozinho até um ano. Eu espero até mais, na verdade, se a criança não tem problema. O líquido não faz mal para o testículo, não vai causar infertilidade, não causa câncer, não causa nada. Hidrocele comunicante, existe um risco muito, 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 muito pequeno de ter uma conversão. Isso não é da noite para o dia, para o primo da hidrocele comunicante, que é a hernia inguinal, é outra história, que é quando não passa só líquido para a bolsa, para o saquinho, quando passa mais coisa, uma gordurinha, uma alça de intestino é outra coisa, mas é um quadro que é diferente. Então, a hidrocele você pode acompanhar super, super tranquilo, até 1, 2, 3, é meio controverso na literatura até qual idade você opera, mas o que eu posso te dizer é que operar antes de um ano hidrocele está errado. Não é o comum, assim, a não ser que você tenha uma hérnia, aí é diferente, mas enfim. A segunda coisa, até a gente interagiu com relação a isso, é a hipospádia, né? Porque, assim, para o pessoal entender, hipospádia é uma formação da uretra, né? Da uretra e meato uretral, que pode estar localizado tanto na parte correta, um pouco mais abaixo da parte correta, até casos mais intensos, onde a uretra está aberta até embaixo. Então, eu acho que a maior dúvida não é essas hipospádias feias, né? São essas hipospádias pequenas, lá na região distal. E aí? Termina operando em algum momento porque tem um fator estético? Ou como é que é? Como é que está hoje a visão em relação a essas hipospádias mais leves aí? Bom, hipospádia, de novo, o pessoal lembra sempre do negócio do que você falou, né, que é o canal do xixi não está na ponta. Basicamente é isso, mas O não é canal só de isso. xixi, ele está fora do lugar, digamos assim. Isso, mas basicamente não é só isso. Então, na verdade, a hipospádia, você tem uma deficiência de todas as partes da parte de baixo do pênis, que é a Da uretra. estrutura, da Então, base, né? isso, então você tem menos pele na parte de baixo, você tem mais pele na parte de cima, a gente chama de capuchão, então você tem aquele monte de pele na parte de cima e não tem nada na parte de baixo. E algumas crianças, quando fica em ereção, quando fica duro, tem um pouquinho de curvatura, então o pênis fica Incomoda, né? curvo. Claro que essas hipospádias mais leves, mais distais, normalmente elas não têm uma curvatura muito grande. É raro, muito, muito raro você ter uma curvatura grande associada a hipospádias distais. A grande maioria dessas hipospádias mais levinhas, assim, você vai operando mais pela estética do que do ponto de vista funcional. Se a criança tem uma ereção reta, o xixi sai para frente, e o problema é só mais a pele, você acaba operando do ponto de vista mais estético do que qualquer outra coisa. Então, hoje, enfim, todo mundo é mais preocupado, tem esse negócio do bullying e tudo mais. Aliás, é uma história até engraçada que eu tenho, se a gente tiver tempo, rapidinho. Claro, tem que. Meu pai um dia perguntou isso para mim, ele falou assim para mim, o que você faz da vida? Ele não entende desse negócio de urologia pediátrica. Aí eu falei, ó, pai, eu juro para você, é verdade. Ele falou, ó, pai, eu opero, sim, qualquer malformações do trato urinário, que vai desde da suprarrenal até a ponta do pênis, né? Uma das coisas é hipospádia. Ele, hipospádia, o que é isso? Aí eu expliquei para ele, ele virou e falou assim para mim, meu pai nasceu em 1949, aí ele virou e falou assim, sabe que eu tinha um amigo que ele fazia xixi para baixo e ele nunca operou e todo mundo tirava sarro dele, todo mundo brincava com ele. Então, tem esse detalhe do bullying entendeu? Então, e o menino nunca operou, ele tinha, sei lá, não sei quantos anos que eles brincavam na rua lá e que ele falou para mim. Isso na década de, sei lá, 50, 60, entendeu? Aqui em São Paulo. Então, hoje tem essa preocupação. Então, os pais vêm e falam assim, doutor, essa pele aqui é esquisita, não sei o quê, sabe? Então, eu Implicação vejo que social, inclusive, né? Sei lá, é isso, aquele menino fica, digamos, um adolescente com uma retração maior, e talvez isso, até o fator funcional não seja nem tão importante, mas o fator estético, né, exato. social, sexual seja importante. Isso, Por eu falo para os último, pais, se quiser falando operar, em, opera.
Eu recomendo operar, mas tem pais que falam, doutor, vou pensar e espera um pouco mais, enfim. E a Mas... varicocele? Bom, Incrível. varicocele em crianças e adolescentes, a indicação formal é testículo que não cresce, testículo que não tem um crescimento adequado, principalmente em comparação com o outro. Normalmente a varicocele, então, só para explicar, é uma dilatação das veias, são varizes da veia do testículo, normalmente está mais associado com o esquerdo, o testículo esquerdo, por uma questão anatômica, né? E normalmente o testículo que ele, por conta desse acúmulo de sangue assim no testículo, essas varizes, o testículo não desenvolver direito. E principalmente nesses casos é que você vai ter uma Que indicação vai ter que indicar. de correção para ver se o seu testículo volta a crescer novamente. Então, normalmente a varicocele não é diferente do adulto, que você indica normalmente por um fator de fertilidade. Tem que tomar muito cuidado também, principalmente com o ultrassom, porque o ultrassom tem uma variabilidade muito grande. Às vezes eu pego casos que vêm com uma variabilidade assim, testículo 4 vezes maior que o 3 vezes maior. Aí você faz no orquidômetro mesmo, no exame físico. Eu confio mais no exame físico que eu estou vendo do que muitas vezes no ultrassom. E outra coisa também, a criança quando está desenvolvendo, quando está na puberdade, tem essa discrepância às vezes natural mesmo. Tem o Sim, testículo, você sabe disso, às vezes ele tamanho. começa a crescer um mais que o outro. Então, às vezes, você tem que esperar um pouquinho para ver, porque às vezes você acha que pode ser por causa da varicocele, aquela varicocele grau 2 não é muito grande, não sei o quê. Você espera um pouquinho, vai lá o testículo bom, ele cresce, volta a crescer e fica... Por exemplo, na mulher, né, que pode ter uma antelaca, o crescimento do broto mamário diferente, tamanhos Isso, diferentes, exato, vai perfeito. acontecer a mesma coisa com o testículo, né? É Deixa eu isso mesmo. abrir aqui, para ver se eu consigo, porque quando abre comentário fica muito ruim a conexão, não sei porquê, mas vamos ver se aparece alguma pergunta interessante antes da gente terminar. Olha, a doutora Érica Sampaio, que já está aí participando hoje, semana que vem nós vamos explorar lá ao máximo sobre nariz, garganta e ouvido de criança. Mas vamos lá. Sim, quais exames são pedidos? Eu não sei quais, deixa eu ver aqui. Por que então ainda se indica a massagem? Deixa eu dar a minha resposta. Eu acho que assim, em tudo, né? Eu falo o seguinte, por exemplo, eu sou clínico geral de criança. O que a gente tem que saber é uma coisa tão grande em termos de conhecimento que muitas vezes acaba de sair um protocolo, sai uma diretriz diferente e você ainda não teve nem acesso, né? Por isso que a gente tem que ir para congresso, essas coisas. Mas eu acho que nesse quesito da fimose, desde que eu fiz residência médica, e olha que faz tempo, né? Meus cabelos brancos, aí 2013, 17 anos. Então, assim, isso já não era mais discutido, né? Então, eu acho que a coisa precisa ter pessoas como Paulo, que está aí na internet, né? Que está expondo, como eu também estou expondo isso aí, para que se tenha uma noção de que isso não é mais a orientação, né? Eu até entrar num assunto interessante, lhe perguntar, dentro da sua experiência, existiu já algum estudo que comparou, vamos dizer, os anos 70, os anos 60, onde provavelmente tinha muito essa orientação, e de fato talvez se fabricassem muitas fimoses patológicas, do número de postectomias que se fazia antigamente, se faz hoje comparativamente ou não? Olha, uma boa pergunta, eu não sei, eu vou pesquisar agora. Ótima pergunta, não sei, Fábio. Se Porque tem, eu acho que seria um estudo sim, que, digamos assim, lógico que a gente tem que balancear pela população, né? Mas assim, sim. se a gente, se É um a estudo difícil de gente, fazer, mas é uma boa pergunta. mas não pega prontuário, sei lá, viu o Sim, número de procedimentos de é, postectomia, né? Então vamos supor, sim. se houve uma redução de 50% de postectomias e a gente está com essa conduta conservadora de não forçar mais, né? Não fazer o exercício, é um indicativo muito forte de que a medida conservadora está, Eu, de fato, em consonância com a fisiologia, digamos assim, com eu, a coisa natural. eu vou te falar qual que é a minha opinião sobre a massagem, porque outro dia teve uma mãe que virou e falou assim para mim, doutor, massagem funcionou para o meu filho, evitou a cirurgia dele.
Ela falou bem com essas palavras. A massagem evitou a cirurgia do meu filho. E isso é uma coisa que eu fiquei pensando, e pensando nos casos que eu vejo, porque disparado é a consulta mais frequente que tem no consultório, Sim, não é só fimose o que eu faço, é bem mais coisa também, mas enfim. De novo, eu vejo uma variabilidade muito grande no exame físico de crianças. Então, eu vejo crianças que eu bato o olho e já falo, ó, esse daqui provavelmente vai abrir sozinho. E tem outros que eu olho e falo, ó, esse aqui provavelmente não vai abrir sozinho. E é o que eu vejo. Na minha opinião, a massagem, principalmente nesses casos que já ia abrir sozinho de maneira natural, a massagem vai acelerar esse processo. O isso. problema, o problema desse aceleramento é que pode ter problemas nessa questão da massagem. Então, você pode causar microfissuras ali, mesmo na criança que já vai abrir naturalmente, e pode causar balanites, pode causar inflamação. Então, mesmo na criança que já vai abrir, você vai acelerar um processo que já ia acontecer naturalmente e podendo ter o risco de causar um Aumentando o problema. risco, né, Isso, aumentando o risco de causar a fimose exato. patológica. E, Eu e falo que é a na mesma criança, coisa que existe um tempo estudado e verificado para o desfraude, por exemplo. Se você quiser isso. desfraudar uma criança de 1 ano de idade, de 1 ano e meio, de repente, com muito esforço, você termina conseguindo. Mas pode ser que isso aumente o risco dela ter um escape e isso gerar um trauma e dificultar muito mais o desfraude no tempo certo. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que o que nós estamos falando aqui é de respeitar a coisa natural, respeitar o que a É, natureza fez, que é a fimose como um mecanismo, acho que protetor dos primeiros anos e que naturalmente vai abrindo aquela pele e a maioria das crianças não vai ter problema. Isso já foram feitos estudos, minha gente, que mostraram o seguinte, o que o Dr. Paulo está dizendo. 50% com 1 ano, 80%, 90% com 3 anos, sei lá, 95% com 10 anos, ou seja, onde não se foi feito nada além de limpar. E quando ele falou limpar, mais uma vez que o pessoal está perguntando aí, puxa, sem forçar, limpa e acabou. Não precisa fazer nada que force a ponto da criança se incomodar. É não, assim, né? não, perfeito. E não, eu só ia complementar que assim, então é muito perigoso você indicar esse negócio de forçar de maneira não individualizada. Primeiro, para as crianças que talvez não fosse causar mal, você pode causar mal e você vai acelerar um processo que já ia acontecer natural, então você está fazendo um negócio que não precisaria. E o pior de tudo, você indicar para crianças que vai com certeza fazer mal, que são essas duas crianças que eu usei de exemplo durante a live, que eu vi essa semana, assim, não é, eu juro Sim, para no você, início da live é chocante, né? Você que imaginar que causaram mal. Uma veio sangrando no consultório e a outra veio com uma fimose totalmente fechada por conta de uma manipulação que foi super excessiva, entendeu? E fora o trauma psicológico. Tem criança que chega no meu consultório e não passa da porta, entendeu? De medo de ficar baixando. Então, é complicado, assim, você indicar isso daí, enfim. e eu acho A que grande assim maioria vai ficar bem, acho que essa é a tá mensagem. em todos os protocolos. E se o pessoal quer ciência, quer ir para os protocolos, para as diretrizes, sei lá, Academia Americana de Pediatria, de Urologia, não forçar a É. descida da pele do pênis em uma criança, em um bebê que não tem nenhum sintoma, nenhum problema associado. Deixa o pintinho quieto, que o pintinho vai uma hora sair do ovo aí, vai romper a glândula e vai acontecer isso aí mais para frente. O, Claro, né? Cada o caso é um guideline caso. europeu. Não, desculpa, Flávio. Não, o guideline, é que você Não, falou acho que o perfil europeu, que é uma população mais parecida com a brasileira, assim, em termos disso daí, que americano, 50% já faz, dependendo já da faz área no que você faz, nascimento. já faz, então, enfim, então vamos falar do europeu, que acho que é muito mais parecido, o guideline europeu, ele fala exatamente isso, que não é para forçar, enfim, é bem claro isso, então eu acho acho que essa é a recomendação atual que a gente tem, pelo menos do ponto de vista urológico, eu acho que é isso que eu vejo também na prática também. Enfim. Beleza. Ó, já tem 1 hora de live, eu não vou mais segurar também o Dr. Paulo na véspera do feriado para a gente. Vão lá no perfil dele. Amanhã não, que é feriado, mas ele durante a semana abre outra caixinha aí para vocês e responde mais.
como eu já falei, essas lives aqui, o intuito, eu também aprendo muito, mas é para trazer para vocês esses temas comuns da pediatria e principalmente pegar colegas que têm o perfil do Dr. Paulo, que estão tendo a disponibilidade de ter o tempo dele dedicado a passar essa mensagem na internet e que eles cresçam, todos crescem com isso, né? Trazer colegas aqui, tem vários aí no futuro programados, é para isso, é para que vocês aprendam, para que eu aprenda também, como eu disse, eu sou clínico geral de criança, eu me permito errar, eu me permito não saber de tudo, e principalmente trazer alguém como o Paulo que tem a capacidade de comunicação e tem a experiência muito grande e é muito bem formado. Então, o mínimo que vocês podem fazer em agradecimento é segui-lo. E eu te agradeço mais uma vez e digo que com pessoas como você, né, na pediatria, na uropediatria, que a gente acho que vai quebrar essas resistências ao longo do tempo. Pô, Fábio, obrigado. Nossa, obrigado mesmo pelo convite, foi muito legal. Assim, acho que é um assunto que sempre causa muita dúvida, fimose mesmo. Não é só isso que eu faço muito mais coisa, além de fimose, que é o mais comum. Fimose é o feijão com arroz, né? É o feijão com arroz, exatamente. E uma coisa bem, só para terminar, uma coisa que eu acho bem legal que você falou, e às vezes eu falo para alguns pacientes meus, o mundo da pediatria, seja no SUS ou no mundo privado, convênio, seja o que for, ele mantém a organização que eu acho que é o ideal para a saúde que deveria ser, que é o médico central, que é o pediatra, que antigamente era um médico de família, eu nem peguei isso daí. Nos Estados Unidos tem muito o primary care, e a partir daí o pediatra resolver 80%, 90% dos problemas e encaminhar para o especialista. Eu acho que é assim que devia ser. Porque hoje você pergunta para a mãe, quem é o pediatra do seu filho? A grande maioria fala, é o doutor fulano. Se você perguntar para um adulto, quem é o seu médico? Não tem clínico. Não tem, né? Clínico. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, igual você falou. Eu acho que o mundo da pediatria, felizmente, ainda mantém essa disposição. E eu acho que, enfim, é só devagando aqui, estou arborizando. Não, mas o que você está falando é o que a gente sempre fala, que o pediatra é o último clínico geral, né? No adulto, na rede pública, tem o médico de família. Eu, inclusive, no início, durante 5 anos, fiz medicina de família, então eu sei muito bem o que é isso. Como eu falo, eu estou aqui nessa fase mais Nutella, mas eu já pisei o pé na terra, no barro, já vivi todas essas situações na medicina. Então, dá essa noção. E depois, quando você é pediatra geral, né, você se cobra muito, porque você quer saber um pouco de tudo, e é impossível, né, hoje, com tanto de informação, você saber qual foi o último guideline de urologia pediátrica que saiu. Mas a pediatria geral, ela nos obriga a estudar dobrado, viu? E aí, o pediatra geral, que é o clínico geral da sua criança, valorize ele. E se eventualmente ele não souber uma coisa ou outra, sei lá, for para o doutor Paulo, não, mas não é bem assim como o doutor Flávio falou, mas é desse jeito. Não acho que ele é ruim, não. Muitas vezes é porque realmente é muita coisa para saber, muito serviço. Apesar que fimose eu acho que é feijão com arroz seu e feijão com arroz nosso também, né? A diferença é que a gente não opera. Mas é isso, viu? Um abraço, muito obrigado. Pessoal, repetindo, sigam lá, Pediatria Urologia, facílimo o endereço. E futuramente quando você publicar o gráfico do pênis, me marca no Stories para eu repostar, porque eu sei que eu tenho esse gráfico do tamanho do pênis, mas esse gráfico de percentil eu acho que é bem interessante ter também. Eu tenho. Viu? Muito obrigado, pessoal. Bom feriado amanhã, boa semana. Quarta-feira, Molusco Contagioso lá no YouTube. Tá bom? Um abraço, Paulo. Valeu, Fábio. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais live no IGTV, pessoal.